Fala aí, minha gente. Quem achou que era vovozinha, quase que era um lobo mau, hein? Que foi deixando chegar mais perto para sentir o cheiro, que foi pedindo para chegar mais perto para enxergar melhor, e quase que deu uma mordida nos chapeuzinhos de azuis e brancos da Argentina. Porque o time do Vozinha e o próprio Vozinha quase aprontaram para cima da Argentina em um jogo que passa bastante pela história de Cabo Verde, que é muito legal, mas que expõe muitos dos problemas da Argentina. Alguma coisa que já era mais ou menos esperada. Eu, especialmente, já falei alguma vez aqui, já fui bastante criticado por falar dos problemas que eu vejo na Argentina de falta de competitividade, defensivamente, sobretudo, mas até achava que seria mais no famoso campo aberto, né? Que a Argentina, se tentasse atacar o adversário, não conseguisse em contra-ataque, sofreria mais. Nem foi assim que aconteceu contra Cabo Verde, que em jogadas com a defesa da Argentina fechada conseguiu criar, fez os seus 2 gols assim, com a defesa da Argentina toda posicionada atrás, e no final teve 10 minutos de pressão, mais os acréscimos ali, teve muitos minutos de pressão da Argentina, era a atual campeã do mundo, contra uma absoluta novata, e a Argentina morrendo de medo, tentando segurar o resultado. Se classificou, a partir de agora é fechar a conta, passar a régua. No próximo jogo é uma nova história completamente diferente, mas a Argentina deve estar aliviada de ter se classificado e depois ela tem que sentir raiva do jogo que ela fez. Porque o jogo que a Argentina fez contra Cabo Verde é absolutamente insuficiente para ela ser candidata a ganhar a Copa do Mundo. E eu nem digo por conta do ataque, digo especificamente pela falta de competitividade sem bola e a facilidade que foi atacar o time da Argentina, porque com a bola, a Argentina finalizou 22 vezes, o Vozinha fez 8 defesas, algumas muito boas defesas, né? Em cobrança de falta do Messi, em chute do Messi na entrada da área, num cara a cara com o Messi também. A questão é que desses 22 chutes da Argentina, 11 no alvo, 3 entraram e outras 8 defesas do Vozinha, um desempenho de novo muito ruim dos atacantes, tirando o Messi. Lautaro e Julián Álvares estão os dois um nível muito abaixo do que deveriam estar, para o time da Argentina não depender basicamente do Messi terminar todas as jogadas. A Argentina tem, na primeira fase, 8 gols e agora mais 3. É 11 gols, né, que tem a Argentina. O Messi tem 7. 2 ele não estava em campo, 2 gols contra a Jordânia ele não estava em campo, e agora ele deu uma assistência que acabou sendo computada gol contra, né, no gol do Cuti Romero, então não conta assistência para ele, e outro gol Lisandro Martínez também de jogada de escanteio, mas com bola rolando basicamente tudo que a Argentina converteu em gol foi por conta do Lionel Messi. Então o baixo desempenho dos atacantes chama a atenção, embora o time tenha conseguido criar, e criar contra Cabo Verde é muito difícil, então acho que teve mérito da Argentina, de tocar a bola de um lado para o outro, de procurar os espaços, de achar os espaços, de achar muitas vezes o Messi. Messi finalizou 9 vezes, 6 no alvo. Tem muito mérito do próprio Lionel Messi, da Argentina. Foram 3 cobranças de falta, né? Uma no primeiro tempo, aquela que ele tenta enganar, cobrar rápido no segundo, e no finalzinho do jogo, a cobrança rasteira. São 3 cobranças de falta e são 6 finalizações do Messi de bola rolando, mas o que mostra que o time conseguiu encontrar bem ele, mas também mostra que, se não é o Messi para resolver, são jogadas fortuitas, bola parada, rebote, alguma coisa assim pelo nível dos outros. E esse fraco desempenho, muito fraco desempenho defensivo do time da Argentina. O primeiro gol é um muito bonito gol, né? O passe do Lisandro é ótimo, o domínio do Messi logo na próxima passada, a finalização também é muito bonito, tudo muito preciso, é um golaço da Argentina. Essa bola longa com o time que está marcando atrás é muito difícil de você achar o timing de corrida, de passe, de que ela passe a ponto de passar pelo zagueiro, de não chegar no goleiro, e aí tudo tem que ser muito preciso, o domínio tem que ser muito pertinho do corpo, e depois a finalização muito precisa, sem ter muito espaço para armar o pé, né, para estilingar ali o chute. Então é um muito bonito primeiro gol da Argentina, que depois eu acho que senta um pouquinho na vantagem, acha que muito naturalmente vai sair o segundo gol, só que do outro lado tinha um muito bom time de futebol. Muito desse jogo passa pela grande história de Cabo Verde, que em 90 minutos fez 4 jogos na Copa do Mundo, 3 contra campeãs mundiais, Espanha, Argentina, Uruguai, e em 90 minutos não perdeu nenhum deles. Empatou com o Uruguai 2-2, empatou com a Espanha 0-0, empatou com a Argentina no tempo normal 1-1 e ainda teve empate 0-0 com a Arábia Saudita. Mostrou personalidade, mostrou, né, assim, uma garra incrível de segurar resultado, mas também mostrou muita organização
de não se quebrar em nenhum momento da defesa, em nenhum momento teve mal posicionado, teve gol fácil contra a seleção de Cabo Verde, e quando saiu para atacar ainda conseguiu rentabilizar muito. Foi um time que fez 2 gols contra o Uruguai, indo buscar 2 vezes o resultado, que fez 2 gols na Argentina, indo buscar 2 vezes o resultado. O segundo gol, que é o gol do Duarte, né? Daroy Duarte, se eu não estou enganado, o nome do jogador de Cabo Verde, é um golaço, talvez seja o gol mais bonito da Copa do Mundo até aqui. O corte que ele dá no McAllister e depois a finalização em arco para encobrir o Dibu Martínez é um golaço. Até lembra alguma coisa, o gol do Enzo Fernandes contra o México na última Copa, um gol também para falar de jogo da Argentina. É um gol muito bonito. Então o Cabo Verde mostrou muito poder defensivo, muita organização defensiva. Para isso você tem que ser muito solidário, tá todo mundo muito junto, correr por 2 ou por 3 para quando a bola chegar de um lado do ataque do adversário, você duplicar ou triplicar a marcação e fazer a mesma coisa do outro lado. Sempre muito bem organizados e quando acreditou, quando precisou buscar resultado, 2 vezes foi lá e conseguiu. E no finalzinho do jogo poderia ter conseguido mais. Tiveram 2 grandes defesas do Dibu Martínez, pelo menos, para evitar que o jogo fosse para os pênaltis e ali qualquer coisa poderia acontecer. No Brasil a gente criou um grande personagem, que é mesmo um grande personagem, que é o Vozinha, né? E que ele teve o seu grande dia contra o Messi. O Messi passou, é verdade, mas em todas as outras ele levou a melhor. 6 chutes do Messi, 5 defesas do Vozinha, talvez uma falta no primeiro tempo um pouco mais fácil, mas depois tem um cara a cara, logo depois do 1-1, que aquela ali é a bola do jogo. Acho que se a Argentina faz o 2-1 ali, acho que teria aprendido a lição mais cedo, né? O jogo vai para a prorrogação e fica diferente. Ele vai muito bem no cara a cara, depois a falta que ele consegue voltar, que o Messi bate rápido e defender, mais uma falta e depois já na prorrogação uma defesa do chute do Messi da entrada da área. Acho que o Vozinha se despede como um dos grandes personagens da Copa do Mundo, não só pelo personagem, mas também pelo bom goleiro que ele mostrou ser nesse momento da carreira dele, né? Um jogador já bem mais veterano, mas que teve não só como... E eu fico um pouco incomodado, às vezes, dos times serem vistos só como times pitorescos e divertidos e carismáticos, e não se vê os méritos esportivos dos times de futebol. É tudo muito legal isso, que se veja esses personagens, essa coisa diferente, mas também tem futebol do outro lado, né? Só com personagem, com graça e com carisma não se faria um time que joga contra 3 campeões mundiais e não perde nenhuma das vezes. Então, além de tudo, mostrou ser um bom goleiro, neste momento da carreira pelo menos, porque não acompanhei a carreira do Vozinha, mas mostrou ser um bom goleiro. Eu sei que tem algumas histórias que envolvem ele, né? Acho que chegou a jogar no Atlético Mineiro, chegou a jogar no Galo. Ele teve um goleiro agora que voltou para o futebol brasileiro, acho que o Hugo Souza, né? Que quando voltou, o Vozinha assumiu o lugar dele no time de Portugal. Tem algumas histórias assim, um pouco linkando mesmo o Vozinha, a história dele ao futebol brasileiro. Mas foi muito bem, inclusive muito bem saída de bola também. Limpando jogada, fazendo drible, dando passes para vencer a marcação da Argentina. Até isso que o goleiro moderno hoje pede, o Vozinha sobre entregar. Então, para o pessoal que me assiste aqui, que é de Cabo Verde, tem muita gente aqui, podem ficar muito felizes com o time de vocês. Tomara que voltem para a Copa do Mundo. Se voltar da próxima vez, acho que vão voltar até mais fortes. Não ganharam nenhum jogo, mas em 90 minutos não perderam nenhum contra grandes adversários e mostrou, repito eu, mais do que carisma, mais do que história, mais do que olha só que legal que o Cabo Verde está fazendo. Mostrou uma capacidade de competir, de se organizar e de jogar bola muito, muito grande mesmo, e tem que ser muito valorizado esse jogo de Cabo Verde e essa campanha de Cabo Verde. Para a Argentina, para pensar no futuro, assim não dá. Jogando assim, se defendendo assim, contra outros adversários que virão, como Colômbia, numa semifinal pode ser Brasil, pode ser Inglaterra, sabe-se lá quem é que vem na final do outro lado, porque tem muita gente, contra adversários com poder de fogo que Cabo Verde ensaiou ter, mas não tem, a Argentina seria muito mais punida, muito mais punida. Quando teve que correr atrás do adversário, quando teve que duplicar a marcação, quando teve que se mostrar um pouco mais solidária, acho que não conseguiu competir bem na defesa e no ataque um pouco mais. Mas o ataque ainda está sobrevivendo de um jogador, porque os outros, seus companheiros de ataque, não estão bem. Então a Argentina precisa melhorar muito defensivamente. Permitiu 16 finalizações de Cabo Verde. É muito difícil que se compita assim. Olha que o Dibu Martínez tinha sido o goleiro da primeira fase que menos tinha feito defesas, né? Ele tinha feito uma defesa. Tinha tomado um gol da Jordânia e tinha feito uma única outra defesa na primeira fase. Olha a diferença de jogo que teve a Argentina com o Cabo Verde. E a Argentina também jogou uma prorrogação que talvez não estivesse prevista, né? Esse caminho da Argentina, ele é bom em teoria, né? Porque depois o jogo é o que é. Mas em teoria é um caminho bom para a Argentina tecnicamente,
mas fisicamente também poderia ser um caminho que a Argentina poderia fechar os seus jogos o quanto antes e evitar prorrogação, evitar ter que correr tanto até o final, desgastar tanto os seus jogadores como teve que fazer. As oitavas de final vão ser contra o Egito, que é um time também muito físico, e que a Argentina vai chegar com uma carga de 120 minutos na perna, assim como o Egito teve, né? Jogou mais cedo, eu estive lá e acompanhei o jogo dos egípcios contra a Austrália. Mas tem uma carga de minutos de jogos que a Argentina poderia ter evitado se tivesse sido mais competitiva. Não sei se eu cheguei a falar nisso aqui, eu falei num vídeo mais curto que eu gravei antes, só sobre os números do Messi, chegou a 20, abre 2 em relação ao Mbappé, na artilharia histórica da Copa do Mundo, e poderia ter chegado a 9 assistências, né, se transformando também no maior assistente, mas o terceiro gol foi dado gol contra. E só não fez mais porque parou no muito bom goleiro, mas era jogo para o Messi ter feito pelo menos um gol mais, porque teve muitas chances, finalizou bem, acho que o cara a cara não, acho que o cara a cara ele tenta colocar embaixo das pernas e a bola sobe um pouco, mas de resto ele finalizou bem e teve um muito bom adversário do outro lado. Vamos ver como é que o Egito vai se portar. É um time que tem jogadores um pouco mais rodados do que tem a seleção cabo-verdiana, que tem Mohamed Salah lesionado. Entrevistei o Salah depois do jogo, ele disse que jogou lesionado e realmente praticamente não se moveu, mas é um time que tem alguma experiência a mais do que a seleção de Cabo Verde, né? Tem jogadores um pouquinho mais rodados e vamos ver como é que eles se comportam contra a Argentina. É muito difícil fazer qualquer prognóstico porque futebol sempre a gente acaba ficando vencido, né, pelo que acontece em jogo. Mas se a Argentina não se classificar, é uma grande decepção, né? Cá entre nós, Argentina e Egito. Existe uma diferença de hierarquia muito grande aí. Então, pode ser que Egito tire a Argentina, o que seria uma decepção muito grande do lado dos argentinos. É isso, minha gente. Se você chegou até aqui, você deve ter gostado. Então, deixa um like para agradecer e se inscreve aqui no canal, vai? Pra você não perder os próximos conteúdos. É a única coisa que eu peço para vocês. Valeu, gente. Até mais, hein?